Olá, estamos hoje aqui com o Douglas Ramos. Ele é neuroortopedista. Olha como é pesado, gente, e como é bom tratar, né, dos nossos pets, também nessa parte. Ele é um especialista e com certeza a gente vai ter hoje muitas informações que vai valer a pena, porque a gente vai tratar e vai cuidar de vícios, né, desde pequenininho. Então, estamos também com a Gisele. Olá, tudo bem? Que é a nossa colega para, com certeza, levar também a vocês informações importantes. E assim, Douglas, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. E queríamos perguntar, o que levou você a escolher uma profissão tão linda e, de repente, gente, a mais difícil? Ele pegou o sistema mais difícil, que é o neuro, veterinário e ortopedista. O que levou você a escolher essa profissão linda e voltado para as duas especialidades que são as mais difíceis na medicina veterinária? Bom dia, primeiramente muito obrigado pelo convite, gente. Bom, para ser bem sincero com vocês, eu não imaginava que eu fosse chegar a essa parte tão acadêmica que eu acabei logrando aí durante a vida. Porém, quando eu tinha 18 anos, eu fui obrigado a fazer alistamento militar e aí eu servi na aeronáutica na época. Dentro da aeronáutica tem uma parte de infantaria e tem o pelotão cães de guerra dentro da polícia da aeronáutica. E lá eu participei, eu tive que ficar lotado na polícia da aeronáutica, né, que era obrigado todo mundo lá no primeiro ano. E eu conheci o trabalho do pelotão cães de guerra, e lá tinha Tenente Maurício, né? Ele até hoje é um veterinário aqui em Salvador, região de Portão ali. E eu gostava muito do trabalho dele, tanto profissional como pessoa também. E aí, como eu era praça soldado, né? Passei uns bocadinhos lá. E lá é muita hierarquia para tudo, para se alimentar, para ir ao banheiro e tudo mais. Eu falei, olha, eu sou novo, eu posso me dar uma oportunidade de estudar, né, para tentar voltar para cá como oficial. Ou seja, respondendo a pergunta de vocês, eu não imaginava em seguir uma carreira acadêmica, foi uma coisa forçada, digamos assim. Isso, meio que um paliativo para eu voltar como oficial e ter uma carreira lá dentro como oficial, né? Acontece que quando eu entrei na faculdade, menino novo, né, assim, com aquela cabeça e tava meio doutrinado ainda, com aquela cabeça, não, tem que ser melhor em tudo que a gente faz e não sei o que lá, enfim. Eu me debulhei assim, debrucei demais pelo estudo e acabou que lá dentro eu tive contato com tudo. Toda oportunidade que eu tinha... Você se jogava então, firme, eu já rodei pelo Brasil. Sim. Já fui para Oeiras, por exemplo, com o professor Max Rezende, para fazer criopreservação de sêmen de caprinos e ovinos. Meu TCC foi com caprinos, com ovinos, na verdade. Passei pela área de farmacologia, iniciação científica, essas coisas, também com projetos pedagógicos na época, na área de bioquímica. E aí eu fui cada vez mais, sabe? Buscando mais. Exatamente. Até que eu comecei a ter a disciplina na minha faculdade se chamava Função e Disfunção dos Sistemas, a gente teve a parte de neurologia, aquilo ali já me chamou bastante atenção. E até que um dia... Isso aí eu já estava dentro da faculdade estudando para fazer o concurso de oficial das Forças Armadas como veterinário. Até que um dia eu vi uma publicação na minha opinião, ele é o melhor cirurgião neuroortopédico do Brasil, que é Vanderlei Severo, uma pessoa que eu tenho também uma admiração pessoal muito grande, muito profissional humilde, não dificulta o acesso ao conhecimento, qualquer estudante tem acesso a ele. E tutor também. E aí, eu na época perguntei, porque ele fazia uma residência também na clínica dele lá. Sim. Então, tinham pessoas que ele selecionava, fazia uma seleção, né? E aí as pessoas ficavam lá, tinha aquele programa durante determinado tempo,
e aí desenvolvia essa parte de neurocirurgia e ortopedia. Sim. Eu falei com ele, ele me chamou para ir para lá, eu passei um tempo lá. Olha. Na clínica dele, cheguei até a dormir na clínica dele. Que vivência, né? Uma vivência boa, né? E foi lá que eu falei, não, cara, isso aqui é minha praia. É isso aqui que eu quero para mim. Aí, a partir de lá, e tinha, inclusive, mestrando de lá, sim. Da Unesp, que estava acompanhando a rotina de Vanderlei também. Sim. E aí, aí o Vanderlei falou, pô, cara, você deveria dar uma passada também na Unesp. Olha. Porque lá tem um setor de cirurgia neuroortopédica também bem forte. E aí eu falei, poxa, tá bom, fiz o processo seletivo, tinha que fazer lá na época, e aí eu fiz o aprimoramento no setor de cirurgia, né, com enfoque neuroortopédico lá, e foi aí que eu não saí mais disso, sabe? Depois eu fiz a minha pós em neuro, né, e tá aqui hoje. Mas você quer uma coisa interessante, como você falou, você já veio naquela vertente, né, de ser uma pessoa que já veio de um sistema de perfeccionismo, né, de cumprir os horários, de ser realmente entrar nas coisas. Então, eu acho que você foi abduzido por essa mágica, mundo, né? Pela essa mágica de ter aquela força de vontade, porque vocês não têm noção, gente. A parte neuro e a parte ortopédica em medicina veterinária é um estudo que nunca acaba. Você, até hoje, eu tenho certeza que ele tem esse viés, né, de estar querendo coisas novas. Então, a gente vai ter umas surpresinhas mais pro final, né? Que é o gancho também, que a gente ficou, assim, realmente muito impactada com o que ele vai trazer para vocês. Então, assim, na vida do animalzinho, quando você geralmente pega um animalzinho filhotinho, 45 dias, né? Que você leva para sua casa, principalmente os cães de grande porte, quais seriam os cuidados, Dr. Douglas, para você ter com esse pet com relação ao manejo? Porque a ortopedia, né, ela começa quando o animalzinho chega na sua mão, para você não ter vícios e também melhorar a qualidade, para que ele tenha o crescimento saudável e não tenha nenhuma intercorrência que pode acontecer imediatamente após, de repente, até uma queda, né? Ou então ele crescendo de maneira inadequada, com pisos, e você queria que você explicasse pra gente quais são os cuidados pra gente poder ter o cão mais saudável e com menos possibilidade de desenvolver problemas ortopédicos. Bom, gente, primeiramente eu gostaria aqui de deixar uma forte reflexão, tá? Sim. Em primeiro lugar, os pets são seres vivos que sentem dor como a gente, eles não devem ser tratados como objeto, tá? Então não é um simples presente que a gente dá para o nosso filho, tá? Achando que aquilo ali vai se tornar um brinquedo. Eu estou falando tudo isso porque algumas coisas a gente pega na rotina justamente por conta de, às vezes, manejo, né? Então, já vi muito caso de pet cair do braço, do colo da criança e aí fratura os bracinhos, né? Ou então correndo também em casa, pisa e tudo mais, e aí aquela coisa. Já vi pet morrendo, inclusive, por conta disso, assim. Outra coisa que a gente precisa ter noção, né, quando se fala principalmente dessa parte ortopédica, é que cães de grande porte, eles normalmente são os que apresentam displasia coxofemoral. A gente precisa ter cuidado não só de onde a gente vai comprar, porque existe uma prevenção, existe uma seleção dos pais, tá? Existem radiografias específicas que a gente consegue fazer a triagem do quadril desse paciente e indicar ele ou não para reprodução, mas existe sim, mesmo nos canis mais rigorosos, uma probabilidade de acontecer. Exatamente. Por conta de piso, né? Não só pelo piso, eu tô falando de herdabilidade genética. Quando a gente faz os cruzamentos, 25% daqueles pacientes, eles podem nascer displásicos. Mesmo em um canil com muito rigor, tá bom? Sabendo disso, a gente pode ter algumas atitudes preventivas que estão mais relacionadas com o manejo, tá bom? Que é a gente evitar, principalmente, eu tenho até colegas próximos
Recentemente mesmo eu passei uma tarde com um colega e durante essa tarde a gente comeu batata frita, a gente comeu pizza, a gente comeu espetinho de churrasco e eu vou dizer o nome, Maia comeu Tudo um junto. pedacinho de tudo isso. Meu Deus. Só que a gente está falando de seres que são predominantemente carnívoros. Esse pouquinho que a gente acha que não vai causar esse impacto significativo na gente, neles pode estar causando. Inclusive, Maia já está no limite do peso. O limite eu estou sendo até um pouquinho... condescendente, né? Ela Tá acima do peso. Tá acima do peso, sabe? Graças a Deus que ela não tem nenhuma repercussão, né, do quadril. Mas a gente precisa ter cuidado para desde a infância a gente não tá acostumando o pet a ter esse comportamento, né, a comer. Outra coisa também que vocês já falaram um pouco a respeito em relação ao piso, né? Tem alguns vídeos até que tratam de algumas abordagens ortopédicas que mostram em câmera lenta como um pet se levanta em um piso, vamos dizer, um porcelanato, né? O quanto ele escorrega. Sim. E aquilo ali, né? Um pet que ele tem uma predisposição, ou um pet displásico, coxo displásico, ele tem uma lacidez articular normalmente. Sim. Ele tem uma fragilidade, ele tem uma articulação que ela não é tão fixada, né? Um dos principais componentes que a gente vê é um arrasamento de onde a cabeça do fêmur não encaixa totalmente. Acaba não encaixando bem e tudo mais. Então, quando a gente tem um piso liso, né, e o paciente fazendo alguns movimentos, né, escorregando, aquilo ali é péssimo, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado com o sobrepeso. E outra coisa também, gente. Eu mexo também com essa parte comportamental, mas não como adestramento, né? Sim. Durante a pandemia eu tive o privilégio de participar do primeiro curso de formação em psiquiatria veterinária aqui do Brasil. Legal. Muito bom. E a gente, como psiquiatra, vamos dizer assim, a gente aprendeu bastante a mexer com essa parte não só comportamental, mas que não é o foco. Fazendo um paralelo com a medicina humana, né? Você vai no psiquiatra, mas você tem o seu psicólogo, tá? Sim. No psicólogo, normalmente, você faz uma terapia cognitivo-comportamental, tá? No seu psiquiatra, você recebe o quê? As medicações, também, e indicações para determinados tipos de terapia. Tem também um processo terapêutico de conversa com o seu psiquiatra, mas percebam que são duas coisas distintas. Você precisa saber criar um pet. E se você não souber criar um pet, busque apoio de um profissional que saiba te dar esse suporte. Por quê, gente? Eu, do ponto de vista neuroortopédico, eu preciso fazer testes, né, que, vamos dizer, que é o mais valioso. Normalmente as pessoas entram em contato e falam, tem raio-x? Se eles soubessem que um exame neuroortopédico bem feito tem um poder, assim, muito maior do que um raio-x em muitos casos, né? Não procurariam saber se tem um raio-x e sim uma pessoa que sabe fazer o exame neuroortopédico direitinho. Né? Só que alguns pets não permitem que você faça um exame neuroortopédico adequado, porque são extremamente agressivos. Tá entendendo? E aí você fala, então ceda. Se eu quero avaliar reflexo, como é que vai ceder? Como é que eu vou cedar? Tá entendendo? E as pessoas muitas vezes vêm com a ideia de que o veterinário, ele é um encantador de cães, aquele César Millan, e até ele toma mordida ao vivo, entendeu? E não é bem assim que as coisas funcionam, entendeu? Por mais que você consiga de um jeito manejar ali para fazer o exame, não vai ser um exame que você vai dizer, poxa, o exame bem feito. Se o cachorro está todo rígido, enfim. Inclusive, eu estava até fazendo acompanhamento já de um pet filhote, fazendo vacina e tudo mais. E esse pet vai ser um cão de guarda, já demonstrou sinais de agressividade. E eu falei pro dono, olha, vamos ver isso aí, tá? Porque é ideal que você tenha
um certo domínio sobre o pet, sim. porque depois o pet acaba sofrendo. É que nem os também a filhos, família, gente, né? da gente, tá entendendo? Se a gente não souber educar, Sim. quando cresce, entendeu? E perceba que isso também é uma atitude de amor, porque depois, como é que ele vai ter os cuidados, né? Imagine um animal bravo desse, dentro com de criança dentro de casa. Eu já cansei de ver também alguns colegas que não conseguiam manejar em regime de internamento. Entendeu? Complicado, né? É complicado. E assim, o que a gente vê também muito frequente é justamente isso que você falou. Acho que o bom profissional, né, que entenda dessas partes, que hoje o equilíbrio, vamos dizer assim, músculo-esquelético do animal é muito importante. A saúde começa também por ali. Se o animalzinho tem sobrepeso, como você falou, a gente nem tinha falado, né, mas o sobrepeso, se o animalzinho tem tipo assim, o manejo inadequado para ele com certeza vai ser um adulto com problema e um idoso com seríssimos problemas, inclusive com dor. É como você diz, o animal sente dor. Ele só não tem como se comunicar, então, né? Era uma forma boa, sinais, né? Era uma forma boa, assim, Gisele, de que ele, como ele falou assim, às vezes a pessoa nem sabe que tem essa parte de comportamento animal, que você possa ter uma visão neuroortopédica que identifique algo que pode ser sanado e equalizado naquela forma ali de orientação. Eu quero fazer um raio-x. Isso também acontece, o cliente às vezes não sabe. Então você abordou agora um tema muito delicado e que com certeza o esclarecimento é algo precioso, gente. Quando a gente traz os especialistas aqui, traz os clínicos, é para poder, com certeza, você detectar e saber nos orientar. Que atitude tomar e não ficar... Porque assim, eu acho assim, as imagens são importantes, mas você pode levar para aquele que vai decidir se é necessário ou não, melhor ainda. Falando sobre os novinhos e assim... E outra coisa que acontece muito na casuística dos clientes da Vital Pet é artrose, o animalzinho mais idoso. Hérnia de disco, que é realmente coisas que são bastante dolorosas, o animal fica sem poder andar. Mas antes disso, me tire uma dúvida. Como é que a gente identifica que o pet, filhote ou já adulto, tem a displasia? Bom, existem algumas técnicas, né? Existe a técnica de Penhip, por exemplo, que faz a radiografia e a gente vê as angulações, tá bom? Da pelve do animal e ver se, inclusive, a gente consegue intervir cirurgicamente mais cedo, tá? Ou seja, o filhote, ele pode ser submetido a algumas cirurgias, como sinfisiodese púbica juvenil e osteotomia tripla. Mas seria isso e seria também avaliação, porque alguns pets desde muito novos, a gente só na inspeção, na marcha, a gente vê que tem alguma coisa muito errada ali. Tipo o pet mancando, a gente já vê caminhar. É o caminhar, né? Ele puxar mais de uma perna. Muito em show. Tá? Que você vê de costas assim, que já tem os membros pélvicos meio tortinhos e tudo mais, tá bom? Então a gente associa essa história clínica, que óbvio pode ter claudicação, pode, a herança dos pais, também. Sim, e a gente também tem as ferramentas diagnósticas, né? Sim. Através da radiografia, etc. Lembrando de uma coisa, gente, nos adultos principalmente, é importantíssimo falar isso. Porque as pessoas... será que tem displasia? Pede um raio-x. Você falou a gente. A radiografia, ela não diz se você vai operar um paciente. Vanderlei, inclusive, falava muito isso. A gente opera o paciente, a gente não opera a radiografia. Tem paciente que tem um quadril bem feio e tem pouco sinal clínico. Você vai operar? Agora tem paciente que tem um quadril com alterações não tão significativas, mas ele tem uma clínica terrível, não anda direito, sente muita dor e tudo mais. Esse sim precisa ir para a cirurgia. Então significa que a radiografia só não vai identificar, tem que realmente fazer o exame clínico para identificar não só a displasia como a hérnia. O que a gente aprende na veterinária? Em qualquer medicina, exames complementares.
a clínica ela é soberana, entendeu? Então não é aquele ditado, quem não sabe o que procura, não reconhece o que acha. Você falou algo precioso. Na época que eu estudava, há um tempinho atrás, a mesma coisa o médico falava pra gente, ortopedista. Falava assim, 50% do diagnóstico está na consulta com o especialista. Os outros 50% você busca através de imagens. Olha que coisa importante, é o que você falou. Você vai procurar o quê se você não sabe o que está procurando? Olha como você foi tão preciso, né? A gente vê cada vez mais, né, os profissionais que hoje estão chegando no mercado e os profissionais também que já têm um tempo, e a vivência é soberana. A vivência da sua clínica, a vivência dos seus estudos, isso faz com que a gente tenha vontade, até quem tem um pet que está mancando, que ninguém sabe o que tem. Já quer levar. Ou então um pet que de repente tem um jeito diferente, né, de estar se comportando. Se você toca às vezes nele, ele quer morder naquele local que praticamente, normalmente, ele não vai sentir dor, mas se você faz uma pressão, ele sente dor. Então isso é muito importante, gente. Porque tudo no início, você veja se eu estou falando corretamente, tudo no início tem uma abordagem. Quando você deixa que isso vai piorando, você vai ter uma abordagem mais complicada e um êxito também, um prognóstico que não seja tão bom quanto tudo no início. Então, em cima dessa história que a gente está conversando, você já pegou algum paciente que seja displásico, que você teve um sucesso enorme, que isso ficou marcado para você, ou você já pegou um que você não conseguiu e de repente ficou isso também na sua memória? Bom, tem dos dois casos. Tá entendendo? E eu vou te dizer mais, principalmente com tratamento clínico. Tá? Olha que bom. Tratamento clínico mesmo, não cirúrgico. E eu vou te falar que o caso que não deu para reverter justamente era um fila enorme, extremamente agressivo. Olha. Tá? Que a gente tinha muito problema de manejo, os próprios proprietários também tinham problema de manejo. E o que acontece é que o piso também da casa era muito ruim. Foi chegando um momento que o pet ele não levantava mais. E aí, até eu como profissional fico assim, gente, como é que pode o organismo do pet estar todo, vamos dizer assim, certo que já tinha uma certa idade, né? Mas assim, era só um problema osteoarticular. Olha. De resto estava tudo funcionando. Só que aí o pet vai piorando, vai ficando muito tempo deitado, aí começa a vir escara e um sofrimento terrível, gritando, qualquer tentativa de manejo, ao mesmo tempo mordendo. O cachorro parecia um potro, um filhote de cavalo, era enorme, tá entendendo? Isso eu estava fazendo o atendimento dele porque eu também tenho rotina de atendimento domiciliar. Então isso até para mim é um privilégio, porque tem muita coisa que a gente só detecta quando a gente está dentro da casa da pessoa. Verdade. Tem até um documentário, uma série, enfim, que acho que é UBS o nome, que fala das unidades básicas de saúde e os médicos centrados na saúde da família. Que aí até tinha uma senhora que só piorava, era diabética e o médico prescrevendo, fazendo as mudanças terapêuticas, enfim. Quando ele foi fazer a visita domiciliar, ele descobriu os remédios todos debaixo do sofá. Entendeu? Não tomava então, nada. O que é que eu percebo também? Muitos pets têm os problemas dos donos. A obesidade dos donos. O problema ali de comportamento. Tem gente que dá liberdade demais ao pet, fica... Exatamente. E aí o pet acaba somatizando aquilo ali. É incrível. Você falou uma coisa interessante. Na época que eu estudava também, que eu sempre trago casos que eu acho que é importante, isso de você ir na casa e detectar é algo precioso, gente. Por quê? Esse animalzinho, ele tinha um problema oftálmico muito sério. Ele ficava com os olhos em chamas. Aí ia para o médico, passava um monte de colírio, ele ficava com colar elisabetano e ele melhorava. Quando parava de dar o colírio e tirava o colar, ele vinha de novo na emergência oftálmica. E aí eu fui visitar esse pet. Digo, poxa, a Vitalpet na verdade foi, poxa, mas por que não melhora? Ele sempre piora. A Vitalpet foi lá com o colega, né, que estava tratando ele na época. E nós ficamos estarrecidos.
O problema do pet não era o olho. O cliente, porque ele era assim muito exigente com limpeza, ele pegava a Quiboa, gente. Meu Deus. Jogava no pano a Quiboa, passava no chão, tirava o cachorro do ambiente e depois botava o cachorro em cima do chão, seco já. De Quiboa. Mas imagine, o animalzinho ficava inclusive com os olhos e essa parte toda aqui inflamada. Ele deitava ali e aquele furtum, né? Aquele malefício, forte, né? Malefício, né? É uma Quiboa. É química ali. Não sei porque não queimou o olho do animalzinho. Então a gente ficou assim, digo, meu Deus, é um privilégio você fazer isso. De vez em quando não tiver uma terapêutica que seja real, você ir na residência do animalzinho e você vai ver que as coisas às vezes não tá, é o dono que às vezes tem uma limitação física, ou então o próprio paciente não passa-se uma medicação para ele, mas ele não tem, o cliente está fora o dia todo, só dá de noite, então isso é importante, gente. A medicação hoje é algo muito importante e precisa, cada vez mais específica e precisa. Só que ela pode se tornar um veneno em dose excessiva, ou pode se tornar um placebo se você não faz o que o médico orienta. Ou seja, ele tem que ser de 12 em 12, ele tem que ser de 8 em 8. Então, vamos ter esse cuidado. E olha quanta coisa rica o Douglas está trazendo pra gente, né? De experiências dele, de comportamento. Então, ele é o guru, viu, gente? Ele tem a parte comportamental, ele é o neuro, ele é a ortopedia. Então, assim, eu fico encantada com os entrevistados daqui, que cada um traz uma preciosidade. E a gente quer muito nossos animais, a gente ama nossos pets. Então, por a gente amar os pets, a gente quer profissionais como você, Douglas. Que é um cara que entrou pela marinha com aquele perfeccionismo, aquela vontade de realmente ir a fundo, passou por vários lugares, foi para Caprino, se eu não me engano, foi para Caprino, mas assim, a experiência, gente, ela é válida em tudo, porque nós humanos, a diferença para os pets é praticamente a anatomia, porque eles têm a mesma coisa que a gente tem, ele tem o coração, ele tem o sistema locomotor, ele tem o coração, ele tem o fígado, ele tem o rim, que funciona da mesma forma. Outra coisa importante, agora a artrite nos nossos idosinhos. Como é que você trata, como é que você detecta isso? Para a gente poder ter essa experiência também sobre a sua visão e poder melhorar os nossos velhinhos, com certeza, para ter uma parte da vida dele, pelo menos amenizada, que é uma dor realmente que é terrível, né? Então, como é que você fala para quem você recebe um paciente idoso, como é que você orienta ele já tendo um problema desse? Bom, eu quero aproveitar isso que eu vou falar até para fazer um gancho com a sua explanação em relação aos sistemas, né? De fato, somos mamíferos. Eu, inclusive, da maneira que eu enxergo a vida, para mim, nós seres humanos só somos mais um animal. Temos muita coisa em comum Sim. com os outros animais, os mamíferos, né? Que a gente com certeza. Porém, pets não são mini-humanos. Tem muita coisa parecida, sim, mas por conta de achar que é mini-humano, eu já peguei diclofenaco, meu Deus, cataflã, né, gente? Cataflã. Dipirona, de 1 grama para um gato de 3 quilos. Meu Deus. E o gato veio a óbito, inclusive, imagine, tá? Então, paracetamol para gato, você vai matar o gato também, tá bom? Então, se você não sabe, gente, por mais que seja da melhor das intenções, não faça, tá? E eu falo isso porque justamente quando os pacientes sofrem de artrite, né, artrose, então tem dor. E a primeira coisa que a pessoa pensa em casa é o quê? Eu tenho um anti-inflamatório. Vou medicar. Eu tenho meloxicam em casa. Esse meloxinil aqui que o médico passou é meloxicam também. Meu Deus. Só que, gente, o mínimo que a gente tem de meloxicam para uma farmácia humana, no caso, é de 7,5 miligramas. Se o pet tiver 5 quilos, a gente pode usar 0,5 de meloxicam em gatos, em cães de pequeno porte, tá entendendo? Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Para vocês não acabarem criando mais um problema. E para a gente fazer essa prevenção, respondendo sua pergunta, e o manejo também, a gente tem que entender primeiro, a artrose é uma doença articular degenerativa. Sabendo disso, quando ela está estabelecida, ela não vai ter
uma cura, mas a gente consegue retardar o avanço dessa doença articular degenerativa. Sim. E a gente faz isso através do componente comportamental, certo? Que é focado principalmente no piso, na atividade física regular. Às vezes a gente pode precisar de acupuntura, de fisioterapia. Inclusive eu adoro acupuntura nos meus pacientes, adoro fisioterapia, principalmente nesse caso de reabilitação e manejo de dor, tá bom? E a gente precisa ter cuidado com o controle de peso também, e muitas vezes a gente pode fazer suplementações, que também ajudam bastante, tá? A base de glucosamina, condroitina, colágeno tipo 2, tudo isso, esses compostos agem de maneira diferente ali, atuando na composição articular, certo? Inibindo também algumas enzimas que degradam os componentes da articulação. Então é assim que funciona mais ou menos. Maravilha. Ou seja, a qualidade de vida de algo que você não pode sanar o problema, né? É como você falou, é degenerativo, mas estabilizar pelo menos o avanço dela, né? Sim. Porque quem tem um idosinho hoje, e assim, o histórico da Vitalpet, a gente tem em torno de 20 a 25 de idosos no plano, porque eles entraram, né, tem 14 anos a Vitalpet, entraram com 2, hoje estão com 13, 14, então isso pra gente é também algo muito bom, porque a longevidade dos pets também está acontecendo por conta de vocês, especialistas, por conta dos nossos clínicos. Então, ter o pet hoje e que tenha, podendo ser acompanhado, né, anualmente com rotinas de consulta, de exames, é bom porque você vai ter um pet com certeza com qualidade de vida, né? Apesar de ter algumas doenças, como você falou, que elas podem ser, inclusive, hereditariamente passadas para os filhotes, mas que se tem já o diagnóstico no início, então isso também é importante. E agora vamos falar um pouquinho sobre as hérnias de disco, que também acontece com os pets. Nós somos bípedes, eles são quadrúpedes, mas também acontece. A frequência é alta. Quais são tipo assim, hoje, qual a idade que mais aparece na sua clínica de hérnia? Ela é por, de repente, trauma, ou ela vai mais que, de repente, um mau comportamento do animalzinho? Como é que chega na sua clínica, doutor Douglas? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem... Eu vou usar uma linguagem mais coloquial para que seja um entendimento aqui, o foco mais é para o público em geral, né? Sim. Então, hérnias de disco nos pets a gente tem 2 tipos. Basicamente, uma é mais aguda e a outra é no decorrer da vida, em pacientes idosos, que a gente chama de protrusão ou extrusão. Certo? Essas duas, como eu já falei, a de protrusão é como se fosse... Eu, por exemplo, na minha ressonância lombar, eu tenho várias protrusões discais nos segmentos, tá? Que é como se fosse o disco querendo sair. Sim. Mas ele não sai rápido, ele não sai completamente, entendeu? Já a hérnia por extrusão é como se literalmente... Casos bulldog francês. Olha! Meu pé estava bem, deu um grito, agora está sem andar. Olha. Entendeu? Com paraplegia. Então é uma hérnia mais aguda, pode acontecer em pacientes jovens e tem uma correlação maior com o componente genético, tá? Os cães condrodisplásicos, ou seja, bulldog francês, shih tzu, aqueles compactos, tá? Inclusive o professor Max Rezende, que era o professor de reprodução e tudo mais, ele até falava isso, que a gente faz um pioramento genético. Porque a gente pega um pet e pega assim algumas características negativas e reforça. E aí faz com que a gente tenha um paciente que respira mal, que tem um monte de problema articular, né? Enfim. Então, existem esses 2 tipos de hérnia, e quando a gente fala de protrusão, a gente fala daquela hérnia mais do paciente idoso, tá? Que ela é mais arrastadinha. Às vezes o tutor fala assim, doutor, ele tá andando, mas ele é como se ele não tivesse consciência de onde tá uma das patinhas dele atrás, que a gente chama de déficit proprioceptivo, né? Ou seja, aquele disco vai saindo, chega um momento que ele começa a pressionar a medula. E aí
a condução começa a ficar prejudicada e o pet... Não entende que tem. Só para vocês terem um paralelo como funciona na medicina humana, né? Uma pessoa que sofreu um traumatismo raquimedular e aí o médico fala, não olhe para mim agora, olhe para cima, movimente, seu dedão agora tá para cima ou tá para baixo? E aí ele mexe no dedão da pessoa. Se a pessoa teve um trauma que rompeu aquilo ali, ela não vai ter noção de onde tá o dedão, entendeu? Só fazendo um comparativozinho. Sim. Não é a mesma situação, mas é bem parecida. Então o paciente ele começa a ter perda dessa propriocepção. Olha. Tá? Então, e pode evoluir sim, se você não tiver um manejo adequado, inclusive evolui frequentemente, muitas vezes por comportamento. Também. Aquele pet que foi a vida toda criado subindo e descendo no colo, escada, pulando, e descendo sofá, ou seja, estava com déficit proprioceptivo e do nada pulou do sofá, doutor, agora está sem andar. Tá entendendo? Não é à toa, né? Já são vem esses consequências tipos, né? do cuidado. Olha. E ficar no colo o tempo inteiro também, né? Agora Pode perceba desligar. quantas coisas eu já falei aqui para vocês que envolvem a gente fazer a escolha realmente de ter um pet. É um filho. É um filho. Tudo. É um filho. Quantas pessoas se predispõem a ter esse trabalho, né? De antes de comprar como objeto, de sentar e ver, é o que eu posso, olha o que pode acontecer. Foi a minha situação, tá vendo? Tá entendendo? E depois a gente vê tantas coisas tristes, né? De doação, enfim. Abandono, É muito complicado. Como eu tô falando, eu tenho vontade, né? Mas aí o que eu falo com a doutora, o que eu sempre penso eu saio de manhã e chego de noite. Eu também. É justo deixar o pet o dia inteiro em casa. Você tem vários. Qual o dia que você não pega um pet? Exatamente. Eu vou levar esse, isso que eu falo. Você tem mata a minha vontade. Eu matava a minha vontade com Luna que ficava lá, né? Agora não tem mais. Não tenho mais. Quantas horas de dia? 8, 5, 7, ó. Mas você um dia... Você vai chegar a dizer assim, não, agora eu quero ter, nem que eu levo pro meu trabalho, porque é à vontade, gente. Ela fica, leva lá, você vai levar pra Vital Pet e a gente vai cuidar. Eu digo, tá bom. Depois que crescer, ficar lá grande, não tem como. Você tem vários filhos, mas isso que você falou é algo realmente, assim, muito, muito propício, né? Quem tem um animalzinho, o primeiro recado que você trouxe pra gente, né? Não é um objeto, gente, assim, é algo que a gente ama demais. E que vai ficar dodói, que você tem que dar o seu tempo, o seu amor, né? E quando fica velhinho mais ainda, né, Douglas? Quando fica velhinho, que de repente, né, é algo que a gente viveu com a gente quanto tempo? Média de vida hoje, 8, 10, 12 anos? Poodle. Se 20, me falarem 20? Que tem de 40 anos, eu não duvido. Pior que Poodle, o meu 23, o meu Poodle. E são resistentes. E algo assim, surreal aconteceu. Inclusive na clínica que eu amo, ele já não estava mais em condições. 23 anos. Ele já estava paraplégico, já estava ceguinho e ficou sem condições, tendo problemas neurológicos frequentes, sem medicação, não resolvia mais. Nós resolvemos fazer, né, o desenlace dele com muito amor, muito carinho. Fomos fazer a primeira e a última, porque é algo muito, assim, a gente ficou mal um tempão, mas resolvemos. E minha filha na época ela estava 22 anos, ele tinha 23. Ela foi, não, eu quero levar ele, chegou o momento dele. Quando nós chegamos lá, com a parte corretíssima, né, de induzir anestésico no animalzinho para ele poder desligar-se e fazer, né, a parada cardíaca, ele não conseguia desligar. Foi dada uma dosagem para ele de cão superior de 40 quilos e ele não desligava. O médico fez uma oração e pediu, vou pedir um favor a vocês. Isso foi até assim que ficou na minha vida, uma história que você vai me contar a sua também, mas ficou na minha vida assim, na minha história assim, poxa, a gente tem que sair e deixar que o médico faça, né, o que teria que fazer, mas ele não estava conseguindo o êxito de anestesiar o animalzinho. Quando a gente chegou na porta, que fechou a porta, ele teve a parada cardíaca.
Então, muita coisa a gente não sabe explicar, né? Enquanto a gente estava ali no ambiente, ele não conseguiu se desligar da gente. Então, assim, o pet é um filho, é algo que a gente ama muito. Isso eu trago para a vida. E você entrou hoje sem nem saber a minha intenção de dizer justamente isso. Olha, gente, o pet hoje é uma vida. Ele sente dor, ele sente frio, sente amor. E a profissão que eu levo, a qualidade de vida que eu levo para os pets, é que realmente tem que ser divulgada, esclarecida, porque não é só a imagem, é detectar se precisa, né? Então eu estou encantada, muito feliz, e algo assim na medicina veterinária cada vez mais, né? Enriquecendo os diagnósticos. A gente vai trazer assim algo muito importante que é difícil de abordar, eu estou abordando a primeira vez com você, como algo que vai revolucionar com certeza para prevenir e amenizar. Os nossos pets, pessoal, também têm Alzheimer. Estamos com o Dr. Mar aqui, né, Dr. Douglas, para poder abrilhantar e dizer assim, nos seus estudos, na sua casuística, né, o que é que você vê de melhora, de diagnóstico para quem tem um animalzinho que pode estar acontecendo isso. E chegar depois e vai estar o problema maior, que aí é algo realmente estarrecedor, né, para quem tem. Então, sim. Na verdade, as pessoas chegam a fazer esse paralelo aí com o Alzheimer canino, mas na veterinária o termo adequado é síndrome da disfunção cognitiva, né? Quando a gente fala de Alzheimer, que é um CID da medicina humana, sim, a gente consegue comprovar através de determinados critérios que já são bem estabelecidos, sim, e muitos deles baseados em memória e tudo mais, coisas que a gente consegue avaliar, a gente consegue ter uma noção indiretamente do pet, mas a gente não consegue, né, chegar para o pet e de maneira direta saber que ele não está reconhecendo, até porque a gente não consegue provar essa consciência do eu, sim, em um pet, né? Sim. Que é um tipo de memória declarativa, isso, né? Semântica, ou seja, quem eu sou, quem são as pessoas ao meu redor, quais são os vínculos, isso a gente não consegue detectar nos pets, né? Esse tipo não. Mas o que foi que começou a ser observado? Pets idosos que começaram a ter meio que uma desorientação no espaço, então anda muito a esmo, né? Troca o dia pela noite, vocalização excessiva, realmente você tenta interagir com o pet, parece que ele está desligado, né? da realidade. Coisas que a gente vê que tem algumas semelhanças com Alzheimer, né? A pessoa tem esquecimento, enfim, isso, problema emocional também, enfim. Então o pet muitas vezes fica vocalizando, chorando, o tutor acha que está sentindo dor e tudo mais. E aí a gente começa a chegar nessa patologia, né? Que é a síndrome da disfunção cognitiva, em que o diagnóstico é basicamente clínico, tá? Que faz parte aí mais da parte neurológica, sim, tá bom? E que a gente não consegue curar, né? A gente consegue, vamos dizer assim, prevenir, e a gente utiliza muito bases de estudo humano, como a gente também previne, como a gente, sim, trata um Alzheimer, né? Que é através de estímulos cognitivos, né? Então sabe-se que pessoas que têm assim, um forte estímulo cognitivo, pessoas que desenvolvem muitas habilidades, que estudam bastante durante a vida, certo? Sejam habilidades, porque existem memórias que a gente acha que memória é só aquilo que a gente tem acesso, mas a gente tem um tipo de memória que é implícita, aquela que a gente está passando a marcha do carro, né? Que é o componente motor. Todo esse tipo de aprendizado, ele fortalece, né, gera neuroplasticidade e acaba diminuindo a chance de um pet desenvolver, ou de um ser humano desenvolver
tá? Através de enriquecimento ambiental, por exemplo. Ótimo. A própria terapia cognitivo-comportamental, que a gente conhece como adestramento em cães, né? Ensinar habilidades, tudo isso faz com que haja uma prevenção. Outra coisa, né? Que no próprio curso de formação em psiquiatria, Dr. Guilherme, que era o professor que ministrava a maioria das aulas para a gente, ele falava de uma coisa muito importante, que ele dizia assim: a nutrição é a mãe de todas as especialidades. E isso é verdade, tá? Então, se a gente também faz uma dieta adequada para esse pet, né? É óbvio que nem todo mundo tem condições de fazer uma alimentação natural. Mas se a gente estabelecer o que é bacana pra gente, né? Sim. Óbvio que vai ser melhor uma alimentação sem antioxidantes, enfim. Condimentos. Né? Sem processados. Seria também melhor para o pet. E a saúde de maneira global, né? Prevenção contra a própria obesidade e tudo mais. Então, a síndrome da disfunção cognitiva, literalmente, basicamente, na verdade, é uma doença neurológica que acomete os cães mais idosos. Pode ter esse paralelo com Alzheimer por semelhança de alguns componentes, tá? E o diagnóstico basicamente clínico que a gente faz, óbvio que a gente precisa fazer também uma triagem de maneira geral dos sistemas, né? Pra gente, porque mais um paralelo com a medicina humana, existe a diferença de delírio e delirium, tá? Do latim, delirium. Um é estado confusional agudo, que pode ser por conta de aumento de, vamos lá, você está tendo encefalopatia hepática, né, por conta de aumento de amônia no sangue, aí a pessoa descompensa, tá entendendo? E aí começa a ter problemas, entre aspas, psiquiátricos, mas na verdade isso está vindo de uma causa... Disfunção, né? É até um termo errado de falar, porque cabeça também é órgão, encéfalo também é órgão, mas a gente chama, está vindo de uma causa orgânica. Mas isso não é psiquiátrico, porque para ser psiquiátrico não pode ter problema em lugar nenhum, tem que ser um componente 100%, né, que envolva aí a parte comportamental, e os mecanismos moleculares ainda estão muito em estudo, né? Tudo interfere. Exatamente. Mas para a gente bater martelo, dizer, olha, é aqui que funciona isso aqui, ó. A esquizofrenia mesmo humana, Maria. Tem gente que acha que é por conta de excesso de receptor, de dopamina, tem gente que acha que é o receptor que é muito estimulado ou é a concentração de dopamina que está aumentada. Não se sabe. A única coisa que se sabe é que quando dá uma medicação chamada antipsicótica que bloqueia a dopamina, os sintomas que a gente chama de sintomas positivos, que são delírios, alucinações, eles diminuem. Então, de maneira indireta, a gente presume que o problema está na dopamina. Agora a gente não sabe se é receptor, afinidade do receptor, quantidade de dopamina, entendeu? Então, infelizmente, e quando a gente fala de psiquiatria veterinária também, problemas comportamentais, etc., infelizmente a gente não tem um CID, um manual que a gente consiga enquadrar tudo direitinho, né? Isso aqui é isso aqui é aquilo. Por um lado é ruim, mas por um lado também é muito bom. E muita gente fica presa a CID, na medicina humana, por exemplo, fica presa a CID e esquece de tratar a pessoa de acordo com as manifestações clínicas. Tá? Porque principalmente em enfermidades psiquiátricas, a gente tem uma heterogeneidade muito grande dentro de um transtorno. A depressão, por exemplo, ela pode ser leve, ela pode ser moderada, grave. Uma depressão grave, ela pode ter delírio. E não é esquizofrenia. A mente humana, ela é muito delicada. E assim, a gente não sabe nem 30% dela. Estudos falam que a gente tem um poder imenso na nossa mente.
Nós que pensamos humanos. Imagine os pets. Aí é instinto, tem alguma coisa ali que não seja só instinto, tem algo a mais, mas você está no caminho certo. E você escolheu a área certa. Sabe por quê eu digo isso? Porque você é uma pessoa curiosa. Gente, olha como é bom, eu tô feliz, viu? Muito feliz, porque assim, o curioso, ele vai longe. Não é não? Tô aqui com os bastidores, a pessoa que é curiosa fica parada. Este homem vai pra onde? Daqui a 2 anos eu vou lhe chamar de novo, você vai me responder coisa que tá ali, ó. Ele tá aqui, ele vai... Ele vai dizer, não estou mais na medicina veterinária, já estou na humana, estudando a veterinária. Não, mas sabe o que ele vai fazer daqui a 2 anos, ó? Pode marcar aí. Nossos colegas que são dos bastidores, marque aí, daqui a 2 anos. Eu vou lhe chamar de novo pra você, assim, o que evoluiu na medicina, na neuroortopedia. Me diga aí, porque aí também evoluiu muita coisa. O mundo está evoluindo rapidamente, a gente já notaram isso. O mundo de um tempo para cá, ele está evoluindo tão rápido, tanta qualificação, tanta coisa boa, e quem lucra somos nós humanos. Principalmente para poder entender melhor a mente humana. E entendendo a mente humana, você vai entender a mente do pet. Né? Uns falam, os pets, eles têm uma inteligência que a gente não detectou ainda. Ah, não, mas é instinto, dizem outros, né? Então, isso é um mistério que você, com certeza, vai ter essa missão aí, para daqui a 2 anos, saber o que você... se é que a gente vai conseguir marcar com ele, viu? Será que a gente nem tem tempo pra gente? Será que vai ter esse tempo? Você vai ter esse compromisso. Vai ter que arrumar um tempo pra gente daqui a 2 anos. Compromisso marcado, 2 anos, eu vou lhe trazer pra cá. Perfeito. Porque você é um cara que eu gostaria de, quando meu pet começar... Meu pet tem uma mania, que eu quero que você me diga agora. Não só. Tem uma mania, viu? Tem uma mania. Meu pet tem uma mania. Só que é uma mania que acho que 80% de quem tá ouvindo a gente aqui, ele vai dizer que também tem. Ele lambe as patas muito. Do nada. Já levei pro dermato, não é nada. Já levei para ortopedia, não é nada. Ele lambe e não para. E chega a ficar a cor da patinha dele, muda a cor. Então, assim... Para esse pet, você teria algo para me orientar? Porque é horrível, você tá com um animalzinho, ele tá lambendo, você vai para um lugar, ele para, lambe. Então, o que você acha que poderia ser orientado para quem tem esse tipo de problema? Isso é um extra aqui, mas eu quero que você, na sua vivência, o que você orienta pra gente para poder melhorar essa situação? E Chico é um border collie. Se a gente for seguir um fluxo adequado das coisas... seria principalmente passar por um clínico geral primeiro. Por quê? Sim. A gente precisa... Lembra quando eu falei que as enfermidades psiquiátricas, elas precisam primeiro... Sim. Elas precisam ser unicamente relacionadas ao comportamento e não podem estar ligadas a outras disfunções do corpo. Então, precisa primeiro identificar se esse pet ele tem uma dermatopatia. Sim. Se, por exemplo, tem uma proliferação fúngica naquele local, tá? Se ele tem uma atopia, por exemplo, se está tendo alguma irritação por algum produto químico, a Quiboa, por exemplo, que foi citada, eliminando tudo isso, olha, não tem jeito, o cachorro continua com esse comportamento, não tem problemas alérgicos nem nada, aí a gente já começa a ver. Outra coisa também é que na própria história clínica, um pet que tem um componente ansioso, ele não vem só com a lambedura de pata. Ou ele late muito também, ou ele é muito ávido por comida, ele tem uma sequência de ansiedade. Chico é mais agitado, né? Tá entendendo? Aí tudo bem, passou lá, viu que não resolveu, tudo mais, se o profissional vendo assim, né, que não tá sanando com aquela parte, aí sim, faz um encaminhamento, tá? E aí a gente pode ver realmente a lambedura das patas por um componente ansiogênico, e aí a gente tem medicações que são inclusive utilizadas na medicina humana. Tá vendo? A que mais usam, né, os clínicos gerais, né? Sim. É a própria fluoxetina, um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, e que normalmente tem um bom resultado, mas existem muitas outras medicações que eu até gosto mais de usar como primeira linha do que a própria fluoxetina, que eu acho que são mais light,
e atuam bem também, que a gente pode estar utilizando, e com isso, não só isso, né? Se você tem depressão, não adianta só ir para o psiquiatra tomar remédio. Com certeza. Tem que fazer. Seguir, né? Um passo a passo. Aumenta a frequência de passeios. Faz um enriquecimento ambiental. Sim. Tá? Se possível, vamos começar pra um tirar treinamento a atenção, com esse, né, da patinha. Com esse pet, tá entendendo? Vamos colocar um brinquedinho nos momentos que ele tá mais ansioso, né? Para que ele perca um tempo tentando tirar o petisco. Uma namoradinha pode botar, pra poder dar uma namorada, tirar o foco, uma namoradinha. Mas aí o cão, ele só tem esse interesse aí basicamente no cio, né? Isso. Enquanto não estiver no cio. Ainda é castrado, não, tá, minha filha, tem cachorro que mesmo castrado que tem que ser estudado. Mas o namorado tá chegando. O cachorro da minha tia, se não fosse eu que tivesse tirado os testículos dele, eu falava, gente, que é isso? Que cachorro é esse? Tá onde? Ele tava lá grudado Olha. na cadela de minha tia, que tava no cio. Ou seja, cruzou mesmo. Tá entendendo? Então, mesmo sem testículo, porque o testículo ele não é o único centro de produção de testosterona. Olha, incrível, né? Mas assim, o trato já está feito. Daqui a 2 anos, eu não sei onde ele vai estar, porque ele é, né? Quando a gente faz um meet. Multifacetado. Olha aí, qualquer coisa a gente faz um meet, não tem problema. Filmou o acordo. Filmou o acordo. Então você tá onde você estiver, que eu não sei, porque como ele é multifacetado, ele é um cara focado, ele tá, eu não, nem disse o que é que ele tá fazendo agora, mas ele tá com outro lado aqui já caminhando. É veterinário, é humano veterinário, mas assim, eu espero que venha de novo, porque você é uma pessoa muito rica em tudo. Obrigado. Em estar trazendo pra gente coisas boas, interessantes e assim, com propriedade, gente. Propriedade que dá vontade da gente. A gente vai deixar o contato dele pra vocês estarem conversando. Muita coisa às vezes não detectou, vai detectar com ele, porque ele é realmente um bom profissional, viu? Eu tô rica e muito feliz em ter recebido você e te agradecer, né? Todo esse empenho, esse carinho e da pessoa que você se tornou e vai continuar se tornando por muitos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, gente, pelo convite. Gisele. Agradeço também a presença, doutora, toda a equipe aqui. E lembrando, ele é neuroortopedista e atende pela Vital Pet. Maravilha! É parceiro nosso também. Então, dúvidas, podem ligar pra gente, falar com o plano. Vocês que já têm o plano e quem não tem, faça também, porque vai precisar. Desde o seu pet bebê até ele idosinho, o doutor também vai poder ajudar vocês. Ótimo. Obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigada.